Caiu. Certo. Pessoal, bom dia oficialmente falando. Vamos já então explicar algumas coisas que dizem respeito a esse tipo de ideia sobre atividade, sobre essas coisas todas aí. Então, você entrou nessa aula de hoje a partir de um link, né? E desse link você entrou no outro link, que é o link que entrou aqui no Teams. Mas aquele link primeiro é o link onde você tem todo o plano da aula e as atividades da aula. Eu não tenho nenhuma senha de aluno aqui que eu podia mostrar como aparece a coisa lá no GR8. Mas lá no GR8 você mesmo consegue ver, você mesmo consegue identificar, porque é o seu espaço. Então vamos entrar aqui, olha, no blog de filosofia. Eu entrei só agora, se eu pediu fazer alguma coisa? Vai acompanhando aí, por favor. Então aqui você entra no blog, veja só, aula 4, Origem da Filosofia Ocidental, é a aula de hoje. Eu já disse para você que essa aula de hoje a gente vai começar hoje e vai terminar semana que vem, né? E aí, depois, semana que vem, você vai ter aí o tempo de fazer a tarefa. Inclusive, veja só, gente, abrindo a aula de hoje, você entrou aqui no link da aula, né? Quando terminar, eu vou colocar aqui a gravação, como sempre, certo? E aqui você tem informações da aula, como, por exemplo, o material, é o texto que nós vamos ler hoje, certo? E explicar. Eu incluí aqui nessa aula alguns videoaula, né, de outras pessoas sobre o assunto. Tem 2 videoaulas aqui para que vocês possam ver sobre o assunto. E aqui embaixo tem a atividade avaliativa, certo? Essa vai ser a primeira atividade avaliativa que você vai colocar no portfólio, certo? Então tá aqui, e a data, o prazo, o limite, eu estou prevendo que vai ser 12/3. Por que eu estou prevendo 12/3? Porque eu estou achando que nós vamos começar essa aula hoje e nós vamos continuá-la no dia 5/3. Depois do dia 5/3, você tem 7 dias para fazer a tarefa desse assunto de hoje aqui, certo? Se nós terminarmos essa aula hoje, a gente vai alterar essa data aqui e colocar para você fazer essa tarefa até o dia 5, né? Porque já vai estar pronto esse assunto. Olha só, portfólio. Aqui, quando você abrir a tarefa, que está lá no GR8 já também, postada na data de hoje, olha só, atividade, portfólio. As outras, se você lembra, é atividade, participação, certo? Então tem essa diferença. Mas como é que agora pro portfólio desse jeito aí? A gente fez o ano passado, no final do ano. Assim que você... Não, nós fizemos até com você aí, Matheus. Eu te ajudei. É assim mesmo, é fácil demais. Você lembra? No final de uma aula de história, professor, a gente fez. Matheus? É que tinha gente que não estava na escola ano passado. Eu sei, mas a gente pode mostrar. Mas quanto ao Matheus, eu posso até tá. mostrar para ele o vídeo gravado do dia que eu ensinei ele. Entendeu? Então, o caso do Matheus é diferente aqui, a nossa conversa. Mas para os outros, eu posso... A gente vai ver como que vai fazer para explicar isso para vocês. Talvez eu vou pegar o vídeo do Matheus e postar, né, para o Matheus lembrar e todo mundo entender como que faz. Mas, assim, é assim, viu, Matheus? Aqui eu provo que a gente fala. Você sabe. Então, gente, olhando aqui, não sei se foi o Bernardo quem falou aí, que faltou semana passada. Se por acaso você matou uma aula aí, o que você tem que fazer? Você vem aqui no blog, olha só, vem aqui no blog geral, filosofia1caiomaluf.blogspot.com, e você vai ver, olha aqui, teve uma aula lá no dia 29/1, está aqui escrito, olha, 29/1. Você entra aqui nessa aula, eu faltei. Aí você vem aqui, ó, assiste a aula. Você vê o que foi passado, né? Você atualiza tudo aí. E essa aula tem tarefa? Tem aqui a tarefa dela, né? Aí você clica e faz. Mas será que eu fiz essa tarefa? Não tem problema não, aqui, ó. Para verificar quem realizou, você clica aqui. Clicou. Nós estamos falando da aula 1, né? Então, beleza. Para verificar quem realizou a atividade da aula 1, clica aqui, ó. Aí você vai ver a lista de quem fez ou quem não fez a tarefa. Ou de quem fez, né? Então, aqui, ó, essa turminha toda aqui fez essa tarefa, certo? Se o seu nome não estiver aqui nessa lista, aí você, o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá onde você estava, olha aqui, ó. Para acessar a aula 1, clica aqui. Você clica na aula 1 e você faz a tarefa da aula 1 que está sendo dita lá atrás, lá embaixo. Beleza? Quanto a isso? Professor? Sim. Só uma dúvida. Sobre a tarefa de hoje que o senhor estava falando, é só responder lá e enviar?
O que acontece? O caminho é esse. Eu vou falar só o caminho geral. E aí, se você ainda não conseguir fazer por conta própria, a gente vai ter que ensinar de outra forma, se você não está acostumado a fazer ainda. Então, o que acontece? Você faz. Eu vou até mostrar isso agora para vocês, mesmo a gente tomando o tempo que podia estar indo no conteúdo, mas isso é importante. Vamos abrir aqui a aula de hoje. Aí você vai colocar lá, vamos aqui na tarefa. Clica aqui para tarefa. E aí eu vou responder aqui o que está mandando. Vou colocar o meu e-mail, né? Coloquei meu e-mail, está aqui meu nome. Vou escolher que eu sou do primeiro A. E vou responder, que nem vou ler, vou responder qualquer uma questão aqui. Vou pôr aqui qualquer uma de resposta. Depois você lê direitinho, porque isso aqui vale nota, né? Então pronto, está tudo feito, né? O que eu vou fazer? É enviar. No que eu envio, você lembra que eu coloquei um e-mail lá, né? Agora essa tarefa já está no meu e-mail. Nossa, professor, como é que você sabe? Eu sei. Quer ver? Porque eu acabei de mandar. Nós mandamos que hora? Agora é 9h40. Eu vou aqui entrar no meu e-mail, né? Você entra no seu e-mail e olha se chegou para você uma mensagem que informa a sua tarefa. Então, eu olhando aqui, olha, não tem aqui no principal. Então, aí agora, o que eu faço, professor? Faz o seguinte, tem aqui umas abinhas aqui em cima do seu Gmail, se o seu for Gmail. Aqui tem, você está vendo a minha tela, né? Deixa eu só confirmar. Tá. Aqui tem social, promoções e tem atualizações. Eu já vi que o meu está aqui em atualizações, ó. Mas suponha que eu não tenha essas abinhas e não apareceu aqui, ó. O último e-mail que eu recebi foi ontem. Então, não tem aqui o e-mail que eu quero. Então, você vem aqui, ó, pesquisar e-mail e escreva formulários. E dá um Enter. E vai aparecer para mim aqui todos os meus e-mails que tem a palavra formulários. E um deles chegou para mim aqui, ó, filosofia, aula 4, atividade portfólio. Chegou para mim, olha o horário lá em cima, às 9h40. Então, chegou aqui para mim o meu formulário. Beleza, essa é uma forma. Deixa eu voltar para onde eu falei para vocês que está em atualizações. Aqui, atualizações. Vou clicar em atualizações. E aqui está o e-mail que chegou para mim, olha. Formulários Google, filosofia, aula 4, atividade portfólio. Agradecemos o preenchimento aqui. O que eu tenho que fazer agora? Lara e quem não sabe ainda. Vou clicar nele, né? Aqui em cima tem uns 3 pontinhos, certo? Nesses 3 pontinhos eu clico e eu vou mandar imprimir. Olha aqui, imprimir. Professor, não tem impressora, não tem problema. Nós não vamos imprimir, na verdade, nós só vamos salvar. Aqui tem a impressora, eu tenho a impressora Samsung e tal, mas eu vou escolher aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Aqui eu vou escolher salvar como PDF. E eu mando salvar. Tá aqui, ó, tá vendo? Toda a tarefa tá aqui, ó. Eu mando salvar. No que eu salvo, ela veio para minha pasta downloads. Isso no computador, né? E aí eu salvo. Aí agora é a parte do GR8, que aí eu não tenho como mostrar para vocês, não. É vocês mesmos. Abre o GR8, vai lá em portfólio e você busca o arquivo e coloca aqui. Beleza, meninos? Lembrei agora. Eu sabia que você ia Matheus Caduco. Matheus, ele tá... Não, eu tava esquecido desse trem. Agora não, Matheus. Se eu não te conhecesse, até eu estranharia, mas eu te conheço, né? Então, tá certo. Eu sabia que você ia lembrar. Então, meninos. Ô, Lara, você falou que não tinha costume, por essa forma aqui, ficou um pouquinho mais claro ou ainda tá muito confuso? Não ficou fácil, porque tem aula também que a gente tem que fazer isso, né? Aí eu pensei, como é no blog, deve ser diferente. Mas aí só deu a explicação, até clareou como é que a gente faz para fazer as outras. Certo. E se por acaso você não achou a sua tarefa lá, se você fez e você não achou a tarefa lá no e-mail de jeito nenhum, quando é que isso acontece? Quando você errou uma letrinha do e-mail, alguma coisa assim. Se aconteceu isso, não precisa fazer de novo. Manda uma mensagem para mim, me fala qual que é a aula, né, o seu nome,
que aí eu baixo e mando para o seu WhatsApp a sua tarefa. Entendeu? Então, primeiro, olha no seu e-mail, faz a busca lá por formulários, aí você vai achar o seu formulário. Se você de tudo não achar por erro, aí você me procura que a gente ajuda. Certinho? Professor, o senhor vai postar essa Certinho. aula? Olha, essa é outra informação. Primeiro, a primeira resposta para a sua pergunta é que você pode colocar em qualquer aula de filosofia que eu acho elas tudo num lugar só. Certo? A segunda resposta para a sua pergunta é a seguinte. Cada aula, eu tenho a data dela aqui, olha. No início da aula, está aqui a data, olha. A aula do dia 29 tem tarefa. A aula do dia 5 tem tarefa. A aula do dia 12 tem tarefa. E hoje, a aula do dia 26. Isso está postado com essa data lá no GR8. Certo? Aí você vê aqui as datas e você pode fazer lá pela data, olhando na data certa. Bom, feitas essas considerações iniciais, né, nós vamos entrar no assunto da aula de hoje, que é origem da filosofia ocidental. Aula de geografia de graça na aula de filosofia. Qual que é existe o ocidente, o ocidental, e qual que é o outro lado que existe no mundo? Oriental. Oriental, que está o Oriente. Aonde separa o Oriente do Ocidente? Ixi, ficou mudo. Acho que travou minha aula, ninguém responde. Será que não tem ninguém nessa aula mais? Eu fiquei foi confusa com esse negócio. Professor, é mais ou menos na Rússia, sim? Não lembro direito. É mais ou menos na Rússia. Nós temos na Rússia uma parte que é no Oriente e uma parte que é no Ocidente. Deixa eu só abrir aqui o mapinha para que nós vejamos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quer saber o país, tipo assim, sei lá, se fala país, que é, que fica um pedaço de um lado e um pedaço do outro, tipo assim, Oriente e Ocidente? Não entendi, não. Na verdade, assim, aonde separa o Ocidente do Oriente. Aonde começa o Oriente e aonde começa o Ocidente. Então, vamos olhar aqui no mundo, olha. Vamos afastar o globo terrestre. Deixa ele carregar aqui um pouquinho para mostrar para a gente alguns países. A internet tem que ajudar numa hora dessa, né? A internet tá ruim para todo lado, eu acho. Mas deixa eu resumir, já que não vai mostrar aqui tão claramente como eu queria mostrar. Ó, tá abrindo. Ih, não vai abrir não. Deixa para lá. Então, gente, então, é o seguinte, nós temos a Europa, né? E na Europa, nós temos aqui, ó, vamos rodar aqui, ó. Vamos rodar o mundo. Beleza. Aqui você está vendo a parte do continente africano. Aqui você tem o continente asiático, não é? Do lado direito aqui. E aqui, olha, mais ou menos, aqui eu tenho aqui, ó, Grécia, certo? Mais ou menos nesse ponto aqui, olha, que é o meridiano de Greenwich, né? Mais ou menos nesse ponto aqui, a gente separa o que é Oriente do que é Ocidente, certo? E eu tenho a Grécia, que é de onde surge a filosofia que a gente estuda, né? Ela está no Ocidente. Por que tem que falar de filosofia ocidental diferente da oriental? Porque aqui na China, na Índia, no Japão, tem uma história muito mais antiga do que a história do Ocidente, entendeu? Então já existe, sempre existiu, bem antes, né, quer dizer, uma filosofia que é a filosofia hindu, filosofia japonesa, chinesa, outras filosofias, certo? Principalmente tem um sujeito chamado Confúcio, um cara bem famoso, que é da filosofia oriental, né, um filósofo. Filosofia dos monges budistas, esse pessoal aqui. Filosofia muito ligada com religião, certo? Antes de nada, eu queria agradecer as pessoas que estão aí com a câmera ligada, tá? Obrigado, porque ajuda na interação aqui entre a gente. Então, o Rafael, a Eduarda, a professora Daiane, a Sofia, entendeu? Então, e convidar aqueles que puderem.
se puderem ligar a câmera, né? É interessante para mim ver o rostinho de vocês, né? No sentido assim de ver as caras bonitas ou as caras feias, tanto faz, mas saber se tá tudo bem, se tá tudo dislike, né? Assim por diante. Obrigado aí para os que foram ligando agora aí, Victor, etc. Então, veja bem, gente, filosofia do Ocidente é a filosofia que nasce nesse lado para o Ocidente, sabendo que existe aqui o Oriente. E aí você tem alguns países, né, que é do leste europeu. Olha, Bielorrússia, Ucrânia, Rússia propriamente, né, então está dentro do espaço Oriente. E o Oriente Médio, né, o Oriente e o Extremo Oriente. Está lá do outro lado, que é o Japão, China, etc. Entendeu? Então, a filosofia que nos interessa nasceu aqui na Europa, né, no continente europeu, especificamente aqui na... Qual país que eu estou falando? Grécia. Na Grécia. Então, a maioria dos filósofos são os filósofos gregos. Deixa eu já aproveitar e falar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão vendo esses vários pontinhos verdes aqui em volta, né? Isso tudo é território grego, tá? A Grécia está aqui nessa parte de baixo aqui. Na época, ela ia até lá na Macedônia, até nessa região aqui, tudo era Grécia, certo? E a Grécia se tornou um império, né? Então, os gregos dominaram aqui a Itália, dominaram onde é aqui a Istambul, a Turquia. Tudo isso aqui, na verdade, era Grécia, naquele momento lá. E, principalmente, esse tanto de ilha aqui no Mar Egeu, certo? Essas várias ilhas são territórios gregos, né, que formam as cidades-estado grega. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem ali toda uma autonomia, tem poder de guerra, tem poder de autossustento, tem uma série de questões próprias ali para eles mesmos. Então, nós estamos falando de pessoas que moraram nessa região toda aqui, olha. Todo esse mapa que você está vendo aqui foi Grécia, um momento, né? E as pessoas falavam grego, né? Então, os filósofos nasceram nesse ponto aqui. E quando a gente vai falar de filósofo, a gente fala de Pitágoras de Samos, né? Falamos de Aristóteles de Estagira. São todas cidades esparramadas nesse lugar aqui, porque era importante tanto o nome da pessoa quanto de onde ela era, se de fato ela era uma grega. Olha aqui, ó, Sofia. Ó, uma cidade aqui com seu nome aqui, a capital aqui, Sofia. Enfim. Tem uma cidade. Eita, vamos lá. Eduardo, você pode ler aqui pra gente? Primeiro e segundo parágrafo? Professor, a minha internet, ela acabou de cair aqui. Parece que tá atrasado. Mexe A alguma minha coisa. também. A minha também tá ruim, tá falhando. Mexi. Mete alguma coisa pra cima, pra baixo, pra ver se vai mexer. Alterou aí pra você? Tô rolando. Tô rolando a parte. Mas tá bom, vocês estão me ouvindo, eu vou lendo aqui. Tá aí bom. depois, quando melhorar, vocês... Quer que eu Beleza, leia? então, os dois parágrafos aqui, por favor. Tá bom. Muitas vezes fomos surpreendidos por fenômenos da natureza, como enchimentos, terremotos, deslizamentos. Em outros momentos, nos incomodados com a morte, com a vida, com doenças. A filosofia surge a partir da necessidade humana em querer explicar os fenômenos da natureza. Veio a vida. Olha, caiu de novo. Em outro momento da humanidade, conduzimos as perguntas para uma questão mais pessoal, voltada para o próprio homem. A terceira também? Não, tá bom por enquanto. Só para a gente verificar aquela questão. Aula passada, nós estudamos sobre dois autores, né? Dois filósofos, primeiros filósofos. O nome dos dois eram... Agora vai ser difícil de lembrar.
Um era... Calma, professor. Deixa eu olhar aqui. Nesse momento... Enquanto ela olha Professor? o nome, as outras pessoas... Enquanto ela olha o nome desses autores, eu quero que outra pessoa responda o que eles perguntaram. Qual que era a pergunta? O que eles estavam investigando? Ela acabou de ler aqui, olha. Às vezes, nós queremos explicar os fenômenos da natureza. Ou, às vezes, nós queremos falar sobre nós, né? Sobre os nossos sentimentos, a nossa vida. E aí, esses autores lá, os dois, já Professor, descobriu, Eduardo? Sim, Professor, um era pode falar. Parmenides, eu não sei falar o nome dele. Parmênides foi um, e o outro é... Ai, professor, é difícil de lembrar. Eu nem... Heráclito. Heráclito. O Era um Eduarda, tá? Heráclito. É só voltar uma página do blog, você vai achar lá o texto, lá, tudo lá sobre ele, tá? Então, um é o Heráclito e o outro é o Parmênides. Qual pergunta que eles queriam fazer? Olha aqui, eu tenho aqui, ó. É como surgiu o mundo, de onde vem a vida, ou perguntas de questões mais pessoais? Qual que é a pergunta que eles fizeram lá, filosofando inicialmente? É de onde veio a vida, como surgiu o mundo. Essas duas perguntas foram feitas por eles. Como surgiu o mundo e como surgiu a vida. O Parmênides foi dizer para a gente que tudo nasceu de uma coisa fixa. Nasceu de algo que já estava parado e tudo continua parado. Cada coisa surge e continua do jeito que é. O Heráclito falou o quê? Até que o homem não banha no mesmo rio. 2 vezes, né? 2 vezes. Por quê? Porque o tempo todo o homem está mudando, está se transformando, e o rio também está mudando, está se transformando. Entendeu? Então, de onde surgiu o mundo para Parmênides? Surgiu de uma coisa imóvel, de uma coisa que sempre existiu e fez as coisas como elas são. O Heráclito disse, ele nasceu da dinâmica, nasceu da mudança, da transformação, da adaptação, entendeu? Beleza. Agora, no mês que vem, quer dizer, nós vamos ver uns filósofos que falam de questões mais pessoais. Sabe, por que eu sinto amor? Por que eu sinto vontade de falar a verdade? Por que eu sou honesto? Entendeu? Então vai ser perguntas mais ou menos nesse sentido aí. E aí, o que eu quero dizer aqui com esse texto é que essas perguntas todas são perguntas filosóficas. São perguntas que te fazem pensar sobre você, sobre o mundo em que você vive, sobre a sociedade que está organizada, o mundo que você vive, entendeu? São perguntas essas. O que nós podemos fazer? Quando eu pergunto isso, eu também pergunto o que eu não posso fazer. Como que nós vamos organizar a sociedade? Do jeito que a sociedade está organizada, está correto? É como a gente acha que deveria ser? Ou tem problema e está errado e deveria mudar alguma coisa? Não, você acha que às vezes podia mudar algumas coisinhas ou outras, mas... Talvez você pergunta, Eduardo, você podia perguntar por que tem tanta gente jogando comida fora, come lá, joga fora, come um pouquinho, joga fora, e por que tem tanta gente nesse mundo, na sociedade que nós vivemos, que está morrendo de fome? Tá certo? É uma coisa inexplicável. Não, Eduarda, é explicável, muito bem explicável. Existe injustiça, existem erros, existem problemas, e esses problemas deveriam ser resolvidos, mas ainda não teve uma pessoa inteligente suficiente, né, ou pelo menos não aceitar as ideias de alguém para resolver essa questão. Porque aí, o que acontece? Existem problemas que são problemas que nós podemos resolver, são chamados problemas morais. E tem os problemas que nós não podemos resolver, que são os problemas metafísicos. Ou seja, que estão além da natureza, além das nossas capacidades. Como, por exemplo, a morte, né? Então, não tem nada que a gente possa fazer para a gente alterar a questão da morte. Mas tem tudo que nós podemos fazer
para que a gente não fique doente. Seja na atividade física, seja na alimentação, seja no estilo de vida, a gente pode organizar para que a gente tenha saúde. É claro que nós não vamos poder organizar para que a gente não morra, porque isso não tem jeito. A morte é metafísica. Agora, a saúde... É mais fácil que a gente organiza para a gente morrer, né, professor? Agora, a saúde, ela é física. É coisas da nossa sociedade, é coisas da nossa organização de vida aqui. Mas tudo isso aí, gente, as perguntas são feitas. Olha só, a existência de forças sagradas que alteram a nossa vida. O que é Deus? Existe um Deus ou existem vários deuses? Existe uma vida depois que a gente passa por essa vida? Existe uma vida após a morte? Entendeu? Então são perguntas essas que têm 500 mil respostas. E aí nós, fazendo filosofia, a gente vai então investigar e dar uma olhada na justificativa dessas respostas e olhar o fundamento dessas respostas. E olha, Mateus, presta atenção. Nós, enquanto filósofos, nós não estamos nem aí com a ideia de que se a gente concorda ou não concorda. A gente não está nem aí se está certo ou se está errado. Entendeu? Então, se a gente perguntar para um católico, para um cristão evangélico católico, o que vai acontecer depois da vida? Aí vai falar, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você for uma pessoa má, você vai para o inferno. É uma resposta. Pergunta para o espírita, né, para o kardecista, o que acontece depois da vida? Ele fala, olha, tem uma grande chance de você voltar. O católico concorda que a gente pode voltar? Não. Entendeu? Não. O espírita concorda que existe inferno, que ele acabou e pronto? Não. Existe sempre uma nova possibilidade. São duas respostas. Nós, enquanto filósofos, viu, Mateus e todos os seus colegas, nós, enquanto filósofos, nós vamos olhar para essas respostas, entender o que eles falam e se perguntar para o filósofo, qual das duas você acha? Ó, tô nem aí. Pode ser as duas, pode não ser nenhuma, pode ser uma outra resposta ainda. Eduarda, tá claro por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para que vocês não sofram. Para que vocês não pensem, ai, está indo contra a minha fé, ai, na minha igreja fala assim. Então, eu estou dizendo isso para que vocês entendam que nós estamos fazendo a investigação, nós estamos fazendo aqui a análise das respostas, para a gente entender qual que é a lógica dessas respostas. Não é para a gente pregar, não é para a gente impor religião para ninguém e nem mandar ninguém sair de religião nenhuma. Não é para nada desse sentido, é simplesmente para a gente esclarecer. Eu acredito, eu sou da igreja fulano de tal, acredito nisso. Mas eu sei que tem essa resposta, tem essa outra, tem essa outra, tem essa outra e essa outra. Tá claro isso aí, Mateus? É tranquilo isso aí, Mateus, pra gente? Beleza. No caso, nessas perguntas, ninguém sabe quem tá certo. Na verdade, sabe, Guilherme. Porque você acredita numa, então você sabe que a que você acredita tá certa. É essa que é a ideia social da coisa, né? Mas Não, o fato é principalmente... Assim, sim, Eduardo. Da coisa acontecer mesmo. A gente acredita, mas a gente não sabe. Ninguém volta para contar pra gente como é que é, como para onde é que vai, se come, se continua assim. Tudo bem. Você acabou de falar uma coisa, uma tese de que ninguém volta para falar, não é? Por quê? Porque você acredita que ninguém volta para falar, não é? Mas se você for em uma instituição ali, lá eles fazem uma sessão, o espírito vem e fala com a gente. Agora, se você quiser. Tá vendo, Eduardo? É isso que eu tô falando. Você não acredita nisso, mas tem quem acredita e tem quem faz isso. E não é pouquinha gente, não. Você sabe disso, não sabe? Que tem sessão espírita? Então a questão é só essa. A questão é só essa. É você saber... Só um minuto, Mateus. É você saber que existe a ideia que você acabou de falar, que ninguém volta para contar, mas também existem pessoas na sua família que fazem lá sessões espirituais
religiosas e que o espírito vem e conversa com as pessoas. A pessoa tá sozinha em casa. Não tem problema. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Porque você não acredita nisso, Eduardo. Porque você não acredita nisso. Ai, ai. Se você não acredita nisso, não tem como isso te afetar. Mas nós estamos aqui na aula de filosofia. Eu só quero que fique claro para vocês que nós não estamos definindo o que é certo e o que é errado, mas sabemos que existem muitas respostas e a gente queria entender como que essas respostas são feitas. Isso que eu tô tentando falar, professor. É isso mesmo. Que eu tô Então, tentando dizer. estamos de acordo. Matheus. É igual aqui em Porá, tem o centro espírita, né? Eles falam que faz cirurgia sem cortar, conversa com esse cara, viu? Amarrado. Cirurgia espiritual. Não, mas aí você não fala isso, por favor, Matheus. É falta de Isso, respeito. faz. Matheus, quando fala tá amarrado, essas coisas assim, não é inteligente da nossa parte. Por que acontece? Você não acredita nisso. Mas quem está vivendo lá, viu, Guilherme, acredita. E acha que é certo. E arruma até forma de provar para você que deu certo. Só que essa prova... Tá certo, gente. Só um pouquinho, Eduardo. Só que a prova dele vale para quem? Vale para quem acredita. Certo? Para quem não acredita, essa prova não vale. Então, Eduardo, se você não acredita que um espírito pode voltar aqui, e você está sozinho em casa, então é claro que ele não vai voltar. Porque você não acredita nisso. Agora, você vai encontrar religiosos que acreditam nessa realidade e eles chamam e o espírito vem. Para! Vai lá pra vizinha. Na fé Eduarda vai lá pra deles, vizinha dela. Pessoal, entenda, é a questão da fé e que é diferente para as pessoas. E só tem sentido para aqueles que acreditam. Para aqueles que não acreditam, não tem sentido. Mas para nós, filósofos, tem sentido a gente saber por que então que tem gente que acredita e por que então tem gente que não acredita. Por que para algumas pessoas o espírito vem e para algumas pessoas não tem como o espírito vir? Então é só esse ponto, gente. É investigação e é entendimento das várias respostas, certo? E no final das contas, ninguém de nós vai falar se é, não é, se é assim mesmo, se não é assim mesmo, entendeu? É mais ou menos só nesse ponto mesmo. Ixi, passou o horário já? A pessoa não sei, eu só tô olhando aqui na minha casa. Eduardo, eu vou te falar assim. Passou, você vai pra 2 casa do lado minutos. da gente. Pessoal, nós vamos suspender agora. Como eu tinha dito para vocês, nós vamos retomar esse conteúdo na aula que vem. Então, não tem sentido fazer essa tarefa ainda, né? Essa tarefa é importante que se faça quando a gente terminar a aula, a próxima aula. Beleza? Bom dia a todos, tudo de bom. Feliz de vê-los. Até a próxima. Até.